Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos. E eu gostaria de trazer uma reflexão nesta manhã para os nossos corações, irmãos, pois tenho visto e ouvido ultimamente muitos questionamentos acerca da nossa fidelidade para com os dízimos para o mantimento da casa do Senhor, onde homens e mulheres têm se levantado em redes sociais para questionar o nosso comprometimento em manter a fluidade da missão evangelística do Senhor até que Ele venha. Muitos se questionam acerca do tempo, questionando a possibilidade de abrir mão de ser dizimista e ofertante, por se encontrar as principais ordenanças no Antigo Testamento. E se apropriam do direito de questionar por dizer que estamos no tempo da graça. Porém, a Bíblia ela nos ensina que graça é favor, né? E ninguém que se aproxima de Deus se aproxima por méritos próprios. Então, desde que Deus enviou uma lei, Ele enviou por graça, para que a gente possa doutrinar os nossos passos sobre a terra. Mas, querido, voltando aqui para a questão do dízimo, eu quero ler esse texto aqui de Mateus, capítulo 23, e o versículo 23 também, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas estas coisas e não omitir aquelas. Louvado seja Deus. Queridos, Jesus, que é o nosso alvo, que é o nosso mestre, o nosso professor, ele levanta um diálogo acerca dos escribas, dos fariseus, homens doutores da lei, estudados na lei, que, ao contrário, hoje, muito do que nós temos, está tendo uma inversão de polaridade no nosso intelecto teológico. Os nossos jovens teólogos de hoje, dessa nova geração, eles se levantaram para questionar a fidelidade acerca do dízimo por ser tratado de antiga aliança. Mas Jesus, que deu início ao Novo Testamento, ainda que nas terras onde era pregado aos judeus, novos convertidos ao cristianismo, Jesus estava ali agora questionando com os fariseus acerca da sua imprudência, acerca da sua falta de misericórdia, de compaixão para com o próximo, com a sua falta de caridade, sua falta de amor ao próximo. Então eles se gloriavam acerca de ser dizimistas fiéis em tudo que vinha nas suas mãos, do endro, do cominho, ou seja, de tudo aquilo que lhe proporcionavam a renda. E muitos se questionam hoje, dizer que não, dízimo era alimento, dízimo era isso, dízimo era aquilo. Dízimo era tudo aquilo que era transformado em recursos para a casa de Deus. A casa de Deus não vivia amontoando endro nem cominho. Se transformava aquilo em moeda. No comércio, algumas coisas se usava em especiaria no próprio ministério, no próprio tabernáculo. Mas se você juntasse, é como se hoje a gente doasse, como dízimo, só saco de farinha, a gente teria uma hora que está vendendo farinha, porque ninguém ia comer só farinha. Então é uma teoria que cai por terra quando a gente vai falar acerca de frutos. Porque nós sabemos que o livre comércio sempre existiu e sempre vai existir. Mas o que eu quero me ater nesse momento é a questão de Jesus, ele despertar o povo para o comprometimento com o dízimo. Porque Jesus ele poderia ter revogado nesse momento e dizer, olha, esqueça esse negócio de dízimo.
porque isso é coisa da lei, é coisa da antiga aliança. E vocês hoje estão numa nova aliança. Mas Jesus, ele aproveita o ensejo para dizer, olha, vocês têm que continuar fazendo isso, tá certo? É a ordenança, é o mandamento. Mas vocês não podem desprezar, porque, irmão, como é que a gente pode dizer que ama a Deus, tem um coração voltado para Deus, e a gente se nega a obedecer a Deus, a zelar por aquilo que é a obra de Deus, de fazer o socorro, a misericórdia? Questionamos a questão de nos espelharmos em quem está fazendo errado, irmão. E por olhar para quem está fazendo errado, a gente quer deixar de fazer o que é certo, quer abrir mão ou quer encontrar refúgio para justificar o nosso erro. Louvado seja Deus. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para tentar despertar o teu coração, querido, enquanto é tempo. Porque a Bíblia diz que Paulo, ele aprendeu do Senhor, né, o que também nos ensinou, e com certeza Jesus ensinou a Paulo a ser fiel no dízimo, na oferta, a ensinar os servos, os liderados por ele no futuro, a serem fiéis. E o maior questionamento do povo é porque o povo se atém muito à palavra dízimo, irmão. Dízimo, ele é uma oferta, irmão, ele é uma oferta alçada. Oferta alçada é um valor estipulado. Então foi estipulado que para ter um sustento na casa de Deus, deveríamos tirar 10% da nossa renda para manter na casa do Senhor, irmão. Porque, irmão, vamos ser sinceros, vamos ser honestos para conosco. Irmão, nós sabemos que a maior parte das igrejas, principalmente as pequenas, das quais eu faço parte, elas não têm prédio próprio, elas vivem de aluguel, elas põem água para a gente tomar, ventilador em alguns ar-condicionados, cadeiras, banheiros limpos, o ambiente perfumado, sempre higienizado. E tudo isso tem um custo, irmão. Nós sabemos que se for deixar ao bel prazer do homem, por isso que Deus na sua onisciência, Deus na sua extrema sabedoria, ele estipula, irmão, esse valor alçado para que a gente venha ter compromisso para com a obra de Deus. Você imagina agora se cada um, segundo o seu bel prazer, achar que só tem o direito de ofertar quanto quer, na hora que quer. Você imagina, irmão, que nós teríamos nos tornado inimigos da obra de Deus. Porque muitas pessoas se vêem no direito de dar quase nada ou não dar nada, porque acha que Deus já lhe fez um grande favor. E hoje ele faz um outro grande favor estando na casa de Deus e dizendo que é crente. Mas não percebe que tem desprezado a misericórdia e o juízo. Porque aquilo que você não faz, aonde você não vai, a igreja vai. A igreja faz a missão, a igreja vai buscar o aflito, o necessitado, a igreja leva o socorro, é o alimento cotidiano daqueles que não têm. E isso se dá, irmão, na verdade, através do teu dízimo e da tua oferta. E na grande maioria, a 95%, é por causa dos dízimos. Porque hoje as igrejas mais simplesinhas da comunidade, nós não questionamos o valor, não é a quantidade. Mas nós sabemos que poucos estão trabalhando, poucos têm tido recursos para investir, até aqueles que têm amor no coração para contribuir com a obra de Deus. Mas Deus aprove a nós, irmão, através dos nossos recursos, manter a obra funcionando. Mas a maioria dos simples irmãos que não tem, muitas das vezes só consegue contribuir, irmão, com R$1 ou R$2, irmãos. Ao longo do mês, os irmãos chegam a ofertar, irmão, 3, 4 vezes ao mês esses valores. E quando chega no final do mês, irmão, para cada data específica, nós não teríamos, na realidade, condições de pagar aluguel, conta de água, conta de luz, manter garrafões de água, copos, higienizar o ambiente e dar um conforto no máximo possível para cada um dos nossos irmãos. E fica aí o nosso questionamento, irmão. Será que realmente você está entendendo
a chamada de Deus para a tua vida? Ou você está deixando ser manipulado por essas mentes que foram geradas por esse modernismo teológico, que se levantou para questionar, irmão, os falsos apóstolos, as falsas igrejas, e começou a cauterizar a mente de muitos, a desprezar completamente a obra do Senhor. E eu quero meditar com você aqui na palavra do Senhor acerca disso. Louvado seja Deus. Já escrevia Paulo, né? O mesmo Paulo, louvado é o nome de Jesus, acerca, né, dos tempos que a gente viveria, irmão, aonde homens e mulheres perderiam o prazer de estar servindo na casa do Senhor, de abandonar as práticas amorosas que o coração a gente abraça pela fé. Lembrando que Jesus fala em Mateus 23 que a fé também é um dos mandamentos da lei, irmão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé para participar do mantimento da casa de Deus, que fé será então que eu tenho? É uma fé natural? Louvado seja Deus. Aqui em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e aqui até o versículo 4, diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor Jesus Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma, aleluia, louvado seja Deus, ninguém de maneira alguma vos engane, aleluia. Porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Louvado seja Deus. Esta era do engano, irmão. A apostasia é o abandono da fé, é o abandono da crença. E eu me lembro, irmão, com muita alegria no coração, que quando eu passei um tempo desviado, voltei para o Senhor, o meu primeiro e maior prazer foi pedir ali na igreja, onde Deus me resgatou, o envelope do dízimo. Porque eu queria fazer a diferença, eu queria mostrar a minha gratidão para com o Senhor. Porque quando eu estava no mundo eu não praticava essas coisas. O meu dinheiro era para gastar com bebidas, com droga, com prostituição. E quando o Senhor me resgatou, o primeiro sentimento que foi gerado no meu coração foi ser agradecido a Deus por tudo que Ele colocava na minha mão, porque agora eu não destruiria mais aquilo que Deus me proporcionava, mas eu agora investiria na salvação de vidas, de alma, em manter o Evangelho do Senhor sendo proclamado sobre a terra. E isso gerou uma alegria, uma expectativa muito grande no meu coração para realizar, porque aí foi gerado em mim uma diferença entre aquele que serve a Deus e daquele que não serve. Eu tinha um comprometimento, eu tinha um compromisso firmado no meu coração em deixar a obra do Senhor ainda em funcionamento. Mas a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que se levantaria no final dos tempos a grande apostasia, o abandono da fé. E Paulo disse: não saia do seu entendimento, nem por carta, nem por palavra, nem por nada, irmão, como se já fosse o fim, eu não preciso mais contribuir, eu não preciso mais fazer porque Jesus já fez. E a Bíblia diz que nós não devemos crer em todo espírito, mas nós temos que provar se são de Deus ou se não são. Porque tem muitos, e ele diz aqui, esse espírito do engano, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou objeto de adoração a Deus. O dízimo é um objeto de adoração, de fidelidade, irmão, de confiança e de gratidão em Deus.
E essa é uma das estratégias que o anticristo, o espírito dele que já está sobre a terra, porque o mundo jaz do maligno, ele tem confundido a mente de muitos. E o Paulo vai dizer, não saia do seu entendimento. Como é que eu posso jogar, irmão, 2020 anos de história da igreja cristã, aonde todos os nossos pais da igreja, os que nos antecederam, sempre foram fiéis nos dízimos, nas ofertas, nunca questionaram. Eu posso hoje ser levantado por mentes que se acham brilhantes demais para questionar, irmão, a fidelidade e a sinceridade no coração de homens simples e mulheres que tinham seu coração voltado para com a obra de Deus, irmão. Queridos, que é isso? Será que é 100, 200 reais que vai me separar da minha comunhão com Deus? Que vai fazer da minha permanência fiel com Deus um peso, um fardo? Será que eu vou estar perdendo, irmão, por investir? Agora, se você desconfia, se você não está satisfeito no lugar que você está, porque você não consegue ver os frutos que são gerados, irmãos. A Bíblia diz, não anda dois juntos se não tiver de acordo. A maioria das igrejas no Brasil são igrejas sinceras, são igrejas verdadeiras, irmão. Mas se você é daqueles que gosta de números, de volumes, gosta de ostentação, você vai para um lugar onde vão saciar o seu bel prazer, onde as palavras vão ser dirigidas para satisfazer o ego do seu coração. Mas se você realmente foi chamado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, você não vai perder o compromisso, irmão. Porque como irão, irmão, se não há quem pregue? E como pregarão, irmão, se ninguém foi enviado? Eu tenho certeza que a maioria desses que não são dizimistas, nem são ofertantes, eles não conseguem, louvado seja Deus, serem fiéis a Deus. Eles não conseguem mostrar a Deus nem o seu amor em fazer a obra evangelística. Mas eles são arruaçadores da fé. Se dão no direito de lançar qualquer palavra em rede social e joga bomba e espera explodir em algum lugar e vê o estrago que se faz. Mas Deus está voltando, irmão, e Deus conta conosco para que esse evangelho seja pregado até os confins da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero meditar um pouco mais ainda com os irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Nesse texto aqui de 1 João, capítulo 2, o versículo 23, aleluia. O 24 e o 25, que diz assim: qualquer que nega ao Filho também tem negado ao Pai, mas aquele que confessa ao Filho também confessa ao Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Aleluia. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Louvado seja Deus. Como é que eu, você, irmão, que já estamos há tanto tempo aqui no Evangelho, que aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, a ser dizimista, ofertante, a abraçar a fé sem questionar, a conhecer, irmão, porque a Bíblia diz que se conhece a árvore pelos frutos, irmão. Você nem conhece esse vídeo que você viu por aí, você nem conhece o vídeo do pastor Carlos, irmãos. Mas as palavras que tem dito a você, você pode provar o Espírito, se são de Deus ou não. Querido, eu não estou preocupado onde você vai dizimar ou vai ofertar. Você não faz parte do mesmo ministério que eu faço. Você não congrega na mesma congregação. Mas eu te peço, seja fiel onde você está. Pratique a misericórdia e o juízo, irmão. Envie, irmão, resgate para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão no lamaçal do pecado. Na maioria das vezes você fica no seu lar, nos domingos, e homens e mulheres saem, abrem mão do conforto do seu lar, para ir evangelizar, irmão, nas comunidades, embaixo de um sol escaldante, com a alegria do coração. E esses são homens que são fiéis nos dízimos, nas ofertas, homens e mulheres, não excluindo ninguém.
e até jovens e crianças, irmãos, porque entende que a salvação é o bem mais precioso que a gente pode ter, irmão. Eu não posso estar prendendo meu coração por causa de dinheiro, irmão, por causa de recurso financeiro. Que a Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Será que verdadeiramente o seu coração está voltado para Deus? Ou está voltado para esses 100, esses 200 reais que você dizima uma vez por mês? Agora, quando muitas das vezes você acha que você tem a liberdade de sair, de chegar numa praia, numa churrascaria, no shopping, você gasta 200, 300, sem o menor desconforto, irmão, para saciar o seu ego, a sua concupiscência. Não que isso seja pecado, e como Jesus disse, faça isso, mas não deixe de fazer as outras coisas principais, ser ofertante, dizimista, ser misericordioso com aquele que está lá. Enquanto você está no shopping, tem alguém evangelizando no seu lugar. E isso porque você tem feito a sua parte em contribuir, em manter a obra funcionando. Que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele possa estar despertando o teu coração para que você saia desta era do engano. O espírito do anticristo, ele quer fazer com que os filhos de Deus sejam infiéis, que os filhos de Deus se afastem de Deus, irmão, por avareza. Porque se eu começo a olhar agora para números, é porque eu estou com o coração avarento. Mas se eu olho para a minha igreja e eu percebo que ela não tem praticado nada, que os recursos só têm enriquecido alguém, não anda dois juntos se não estiver de acordo, querido. Mas você não pode fugir do compromisso que Deus conta com você quando Ele te chamou, quando Ele te resgatou. Aleluia. Ele te resgatou para uma igreja. Ele te resgatou através de uma igreja. Através de um irmão que faz parte de uma igreja. Que aprendeu que tem que ir buscar o perdido, o pecador. Louvado seja Deus. Mas a maioria vai dizer, pastor, mas é porque o senhor é pastor, está querendo dinheiro? Não. É porque nós sabemos que essas pessoas que se justificam a estar na graça, confundindo graça com libertinagem, está totalmente distorcida da verdadeira essência do Evangelho. Porque eles se apropriam, irmão, do direito de não ser dizimista e ofertante, por enxergar lá o espelho de Malaquias capítulo 3, verso 10. Mas eles esquecem, né, que eles tomam com muita propriedade para si todos os direitos que há no Antigo Testamento. Quando abrem a boca, irmão, aos quatro ventos e declaram no Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, Deus dá ordem aos seus anjos para me guardar em todos os meus caminhos, 1000 cairá à minha direita, 10.000 à minha esquerda, né? Praga nenhuma chegará na minha casa. Eu verei os agir de Deus na minha vida. Salmo 37, 4. Deleita a ti no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Essa peleja não é tua, é do Senhor. Nós temos, irmão, que a gente tem por referência, irmão, desperte. A Bíblia ela é uma só, de Gênesis e Apocalipse. O Novo Testamento ele é o velho explicado, irmão. Quando Paulo começou a pregar, Paulo não pregava um outro evangelho, irmão. Quando ele diz, se alguém pregar um outro evangelho, irmão, seja anátema. Ele pregava o Antigo Testamento, o Pentateuco, a Torá, mas as cartas foram geradas para trazer luz a esses questionamentos que eram surgidos. Porque agora já não era mais uma prática judaica. Era uma prática universal de adoração a Deus. E os que se achavam detentores da lei, ou detentores da exclusividade de um Deus que é soberano, de um Deus que é universal, começaram a se sentir incomodados, porque agora foi aberto a nós, os gentios, também a graça, o direito de cultuar e de ser fiel a esse Deus. E se você é daqueles que acha que a lei
ela já não tem mais poder sobre a tua vida, irmão. Eu lamento muito sobre o seu coração, mas eu quero que você reflita. Se você acha que a lei, louvado seja Deus, ela não tem mais direito de operar sobre a sua vida, então, infelizmente, para você, querido, não se ofenda, mas reflita. Todas as pragas chegarão na tua casa. 1000 cairá do teu lado, 10.000 à tua direita, e você vai ser um desses que vai cair. Deus não vai te proteger em caminho nenhum. Ele não vai ser o teu pastor. Essa peleja que você vai estar passando não vai ser dele. Porque você só quer aquilo que lhe apraz na palavra de Deus. Você é daquele que quando tira um texto e pede uma palavra de Deus, fala comigo, Senhor. Aleluia. Você é um desengrejado, irmão. E diz, não, eu não preciso de igreja, não preciso de templo, porque eu sou templo de Deus. Mas será que você é um templo verdadeiro, querido? Será que você realmente tem sido fiel a até aquilo que sai da tua boca e do teu coração? Porque eu tenho visto muitos desengrejados que ficam em casa. Aí vai fazer uma consagração, uma oração para dizer que não precisa de igreja e vai tirar uma palavra de Deus e diz, Deus fala comigo, Senhor. Aí abre a Bíblia e Deus fala, porque Deus fala com o homem, irmão. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei, aleluia. E pode ter certeza que Ele fala com você. E Ele está falando com você nessa manhã. Aleluia. Independente do horário que você veja este vídeo, Ele está falando com você. Desperte enquanto é tempo. E muitas das vezes você pede uma palavra. Mas quando você abre a palavra, irmão, você pede uma palavra. Deus fala comigo, eu preciso de uma palavra. Aí Deus abre a palavra. E você abre lá em Oséias capítulo 14, verso 1. Está escrito assim. Converte-te, pois, Israel, porque pelo teus pecados tu tens caído. Aleluia. Aí você, na sua cauterização de mente, você vai dizer logo, epa, essa palavra não é para mim não. Essa não é de Deus não, vou abrir outra aqui. Aí você abre, já pega lá, marcando mais ou menos na posição em que cai. Isaías 43, né? 41, 10, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, né? Eu te ajudo, eu te fortaleço, né? Te sustento, né? Quer ser sustentado por Deus com a destra da minha justiça. A destra da justiça de Deus é Cristo, querido. Aí você diz, epa, essa aí foi de Deus, essa é para mim. Aleluia. Você não consegue ser sincero nem com você mesmo, querido. Desperte. Desperte. O barro não pode estar questionando o oleiro, meu querido. A Bíblia não manda questionar a Deus, mas Ele manda provar os espíritos. Prove o seu espírito, prove o espírito de onde você está. Se a igreja for fiel, se for sincera, verdadeira, abrace a causa, vista a camisa, meu querido. Gere frutos para o reino de Deus, louvado seja Deus. Mas saia desse engano enquanto é tempo, querido. Jesus está voltando. Essas palavras são de amor, são de misericórdia, querido. Eu não estou preocupado, querido, com aplausos. Vou ter muita crítica, vou ter sim. Mas saiba de uma coisa. O meu coração ele é fiel e ele é verdadeiro. Posso errar alguns pontos teológicos, posso errar alguns versículos. Mas eu não posso me dar o direito de errar, questionando o ensinamento que foi a base da igreja durante toda a era cristã, nesses 2020 anos. Eu não posso me dar o direito agora de, no século 21, e mais para ser sincero, do ano 2000 para cá por diante, dar ouvidos a doutrinas de espíritos enganadores que se levantaram para dividir a igreja, para enfraquecer a igreja, irmão. E tem muitas igrejas sofrendo. Porque nós somos, irmão, como uma árvore, cada um é um galho. Se um sofre, o outro sofre junto. E nós, quando vemos irmãos caindo do compromisso, da sinceridade, perdeu o zelo, perdeu o amor, querido, nós só podemos entender que o espírito do anticristo realmente já está sentado em algumas igrejas para questionar, para aprender as fragilidades da igreja e manipular os irmãos que não conseguem estar firmados em Deus. Por isso, querido, não é ouro nem prata que vai nos separar do Senhor, como disse Paulo. Nada nos separará do amor de Cristo.
E que Deus em Jesus Cristo, querido, Ele te abençoe. Que Ele abra os teus olhos, que Ele tire as escamas dos teus olhos. Que Ele te faça ver a luz, querido. Que Ele te faça refletir sinceramente que Deus te chamou para uma grande obra e Ele conta contigo. Não perca a sua coroa, não perca o seu galardão. Não fique com azeite pela metade não, querido. Você foi ensinado desde o início a estar cheio de Gênesis a Apocalipse, de estatutos e mandamentos que geram frutos da graça, querido. Qual é o pai que gosta de abençoar um filho que durante todo um ano vai mal na escola, é sempre chamado para receber reclamações, é sempre apontado as faltas do seu filho, e quando chega no final do ano, o pai diz assim: ô meu filho, você está uma benção, você fez tanta raiva, mas você está merecendo. E você chega para o seu pai e diz: pai, me dê um smartphone de presente aí que eu estou precisando. O meu está tão velhinho, o meu já não acessa as redes sociais. Ele diz assim: não filho, você está merecendo. Eu vou lhe dar porque você foi mal na escola esse ano. Você só me arrumou problema, eu fui chamado lá umas 4 vezes para estar ouvindo questionamento acerca de você, da sua mal conduta na escola. Por causa disso eu vou lhe dar, porque você está merecendo. Não é assim, querido, que um pai faz. E a Bíblia diz que Deus, Ele é o nosso pai. E todo pai, irmão, não que seja obrigação do filho passar por recompensas. Mas eu sou pai, querido, eu tenho 3 filhos. Quem de nós não se agrada quando a gente vê o filho todo na linha, todo na conduta certinho, aplicado nos ensinamentos da escola, da igreja, na obediência, na reverência para com os pais? E quando chega no final do ano, irmão, às vezes a gente faz até por sacrifício. O filho diz: pai, eu quero um smartphone, pai, eu queria um violão, eu queria um skate. E às vezes a gente nem está com essas condições, querido. Mas a gente olha para aquele rostinho que só tem dado um bom exemplo, tem feito o esforço, irmão, porque para ser obediente, irmão, tem que se esforçar, querido. Há uma multidão querendo nos desviar do caminho. E quando ele chega e diz: pai, olha, eu fiz isso, eu fui bem na escola. Ele muitas das vezes está querendo dizer: ó pai, teve muitas coisas para me tirar do propósito. Teve muitas influências, muitos convites, mas eu resisti e consegui passar, eu consegui alcançar o objetivo. Eu queria lhe pedir pelo menos um agrado aqui, porque não foi fácil resistir às tentações, às influências. E a gente, como pai, a gente observa, queridas, atitudes. O nosso Deus é da mesma forma, Deus está observando as tuas atitudes. Desperte, querido, enquanto é tempo. Fica na paz de Cristo, em nome de Jesus.